me pediram, nós vamos falar sobre a lição antes das 11, né? Acaba 11 horas, então até 10, 15 para as 11 da manhã. Deus abençoe esta igreja, irmãos. Estou muito feliz de estar com os irmãos. Glória a Jesus. Eu estava aqui segunda-feira, né? Festa de missões. E eu quase vim também na festa da orquestra. Foi o último domingo que eu fiquei livre. De lá para cá, e antes também não tinha mais no domingo. Foi bom, fui para a igreja. Deus abençoe o pastor Jonas, que é sempre tão gentil, nos recebe aqui de forma tão carinhosa. Deus lhe preserve, pastor. Deus abençoe a irmã que nos convidou. A senhora sempre me chama, é a senhora me chama. Deus lhe abençoe a coordenação. Deus abençoe os adoradores do reino. A gente se encontra com bastante frequência. Deus nos abençoe em nome de Jesus. É uma dupla abençoada. Não vou falar isso não. Eles são irmãos, vocês sabem disso, né, irmãos? Amém. E toda vez que eu vou pregar, eles esquecem de dizer que são irmãos. Aí eu tenho que vir descasar ele, porque o povo pensa que eles são casados. E é de tanto o povo pensar que eles são casados, que eles estão solteiros até hoje. Então eles estão solteiros, irmãos, amém? Viu? Salmo de número 103. Quem encontrou me responde com um amém. Amém. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem outro. Aleluia. Até o verso de número 6. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Redime a caminho da perfeição, e te coroa de benignidade e de desenvolva. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e livra a todos os oprimidos. Amém. Podemos assentar? Glória Deus de Israel. Pelo que eu percebi, quem está com essa folha aqui? Levantei para mim ver. Ninguém? Quem está com a revista? Quase metade da igreja, né? Tem o texto aula aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade aplicada, o propósito principal de todo o nosso ser é adorar a Deus. Essa revista desse trimestre fala sobre adoração. E adoração é o tema que a igreja mais usa hoje em dia. É um dos textos, dos temas em que mais se prega, em que mais se elaboram mensagens. É o tema de muitos e muitos congressos, grandes e pequenos. Porém, é um tema que as pessoas desconhecem muito. Infelizmente, a nossa concepção sobre adoração é estritamente pequena. Ela não tem a dimensão que a Bíblia dá ao termo adoração. As pessoas às vezes adoram sem saber, e às vezes quando pensam estar adorando, não estão adorando. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas acabam por pegar conceitos bíblicos e desvirtuá-los, porque às vezes o importante não é o que se faz. Mais importante do que o que se faz é como se faz. Não adianta só estar dentro de um padrão estabelecido pela igreja como adoração. A adoração ela tem que ser algo interior, ela vem de dentro para fora. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas desconhecem o que é adorar, desconhecem o que é adoração.
Eu ouço algumas gafes de algumas pessoas com os microfones nas mãos. Por exemplo, as pessoas dizem: olha, eu nasci para adorar. As pessoas dizem: você nasceu para adorar. O homem foi feito para adorar. E não é verdade. Porque se o homem tivesse sido criado para adorar, Deus haveria então falhado no seu propósito. Deus não criou o homem para adorar. Abra aí a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1. Aleluia! No versículo de número 26. Vamos estabelecer, né, o ritmo da escola dominical, né? Alguém leia para mim, por favor. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus fez o homem para quê? Dominar. Para dominar. Adoração é uma opção da sua vida. Em vez de usarmos a frase eu nasci para adorar, uma frase melhor e mais bonita e mais coerente: eu escolhi adorar. Adoração é uma questão de escolha. Deus, ele não te programou para isso. Deus, ele deixou você escolher se você quer adorar ou não. Agora, o que é interessante a respeito de adoração é que você se torna aquilo que você adora. Eu sei que é uma frase até pesada, essa frase também não é minha, é de G.K. Bailey, ou Greg Bailey, um dos maiores teólogos da era contemporânea. Ele escreve um livro todo a respeito disso, são 200 e poucas páginas que eu tive o privilégio de ler e comprar, e o tema do livro é esse: você se torna aquilo que você adora. Um dos maiores escritores aqui no Brasil, Russell Shedd, ele também diz a mesma frase no seu livro Adoração e Louvor: você se torna aquilo que você adora. Abra sua Bíblia comigo em Salmos de número 115. Nós leremos os versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Esse eu vou ler porque é uma leitura mais extensa. Salmos 115, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. O homem se torna aquilo que ele adora. Ele assume as características do ser adorado. Por isso nós temos um problema no Brasil, que é a idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. De uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva, é somente isso. É aquilo que ocupa o espaço de Deus no seu coração. Então tem gente que idolatra o esposo, idolatra o filho, tem gente que idolatra a igreja, tem gente que idolatra pastores, pregadores, cantores, enfim. É tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus dentro da sua alma. E você vai se tornando semelhante ao ídolo que você adora. Você vê na sociedade, nas ruas, as pessoas possuem as características dos seus ídolos. Quantos jovens se vestem como o Neymar, se vestem como a Beyoncé, praticam as mesmas práticas, usam as mesmas roupas, porque eles veem no ídolo uma forma de seguir, uma forma de se espelhar. E a Bíblia disse isso. Salmo 115, versículos número 4 a 8 diz: os ídolos deles são de prata e são de ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem narinas, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, de todos os que neles confiam. Tornem-se semelhante a eles
os que o fazem e todos aqueles que neles confiam. O homem vai se tornar aquilo que ele adora. Isaías capítulo de número 6, versículos de número 9 e versículo de número 10, está escrito: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis, engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, não venha ele a ver com seus olhos e nem ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e venham a se converter e ser sarados. Ou seja, o povo que era idólatra se tornou como seus ídolos. Tinham ouvidos, mas não conseguiam perceber a verdade. Tinham olhos, mas não conseguiam enxergar o caminho. Tinham mente aqui é coração, mas não conseguiam raciocinar de forma correta. Porque tudo aquilo que você adora vai impregnando em você características, vai impregnando em você algumas impressões que são quase que indeléveis. Mas porém, quando nós também adoramos a Deus, as características de Deus vão sendo empregadas na nossa vida. Por isso está escrito em 1 João capítulo 3, versículo de número 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Cada vez que nós vamos adorando a Deus, mais do Espírito Santo vai entrando nas nossas vidas, e nós somos transformados na imagem do próprio Cristo. Somos transformados na imagem do Filho de Deus. 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo 18: mas todos nós, com a cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados na mesma imagem. Cada vez que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós vamos adquirindo a personalidade de Cristo. Nós vamos adquirindo a semelhança de Cristo. Nós vamos adquirindo mais do Espírito que pairava sobre o próprio Cristo. E por que é que nós temos dificuldade em adorar hoje? Porque hoje as pessoas consideram que a adoração é uma prática somente pública. E cada vez que você adora em público, parte do reconhecimento que é devotado a Deus enche o teu coração, né? A psicologia diz que quando os cantores estão nos seus palcos e as pessoas aplaudem, gritam seus nomes, as pessoas vão a um estado de euforia, parte daquele barulho vai entrar dentro da mente do cantor ou daquele que se apresenta no palco, vai fazer com que a sua motivação suba, vai fazer com que a sua confiança se fortaleça. E assim é na igreja. A gente prega, a gente canta, e parte do barulho que é produzido na igreja acaba gerando confiança na gente, acaba gerando uma sensação de motivação, uma sensação de satisfação, como se parte da adoração viesse para nós. Isso é um estado comprovado pela psicologia. Parte do barulho vai para aquele que está na frente das pessoas. Então nós confundimos a adoração com essa extensão pública. Nós confundimos a adoração com essas manifestações do povo. Mas a adoração é muito mais do que isso. A adoração fala de prática e de conduta de vida. Até porque as pessoas não entendem. Mas nós somos um templo do Espírito Santo. Você não é a igreja. Você sozinho não é a igreja. Igreja é a união de vários templos, de várias pessoas. Igreja é a assembleia. Nós somos membros que constituímos um corpo só. Mas você sozinho é templo. E aonde existe um templo tem que ser prestado o quê? Culto. Aonde você entra tem que ser prestado culto.
As pessoas acham que vem para a congregação para cultuar. Não, você tem que vir cultuando da sua casa. A sua casa tem que ser um culto. A sua vida tem que ser um culto. A sua família tem que prestar culto. Mas que culto é esse, pregador? É o seu testemunho diante da sociedade. As pessoas entram aqui e acham que o culto se resume a só isso. Meu Deus! Mas o culto continua depois das bênçãos apostólicas. O culto é a forma como você se porta. As pessoas têm que olhar para você e têm que enxergar a presença de Deus na sua vida. O problema é que, como não se adora direito, a imagem não se aperfeiçoa. A imagem de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e a semelhança, essa imagem no original fala de estátua. A estátua é o representante de um ser. Na mentalidade hebraica, nós homens somos estátuas de Deus. E por isso, aonde o homem chega, alguém tem que olhar e tem que se lembrar de Deus. Se alguém olha para você e se lembra de Deus, é porque você é um adorador de verdade. Agora, se as pessoas olham para você e não conseguem te associar à manifestação de Deus, é porque existe alguma coisa errada com a sua adoração. Meu Deus! Então, adorar é fazer com que as pessoas se lembrem de Deus. É fazer com que as pessoas te associem a Deus. E existem três formas, para a gente adiantar, porque o tempo está indo embora. E existem três formas de expressar esta adoração. A primeira delas, nós temos que adorar com o nosso corpo. Meu Deus! Alguém quer ler? Adorando a Deus com o nosso corpo, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E lembrar que é uma escola dominical, senão daqui a pouco começa a pregar. Aleluia! Deus usa ele. O clamor apostólico de Paulo é oriundo das profundezas de Deus para o seu povo. O termo grego parakeleo tem o sentido de atemoestar, encorajar e exortar. Era usado no grego clássico para exortação de tropas que estavam para ir à batalha. Alguém já leu o segundo também? O argumento, a compaixão de Deus. O argumento que Paulo usa para adoração é profícuo e pertinente. A compaixão de Deus é oikos, misericórdia. Compaixão que se origina do estado miserável de alguém que está em necessidade. No hebraico, esta palavra é zed, que em português corresponde a benignidade, amor firme, graça, fidelidade, bondade e devoção. Quanto à sua forma, pode ser visto tanto como substantivo, ezed, quanto como adjetivo, azid, que é derivado do substantivo ezed e é usado para descrever o israelita fiel. Queridos, quando Paulo exorta aqui parakeleo, ele está falando, vem para perto. Strong diz isso. Significa chamar alguém para estar mais perto. Exorto-vos, sai dessa conduta e chega perto da minha. É o que ele está falando. Agora aqui, eu gosto desse termo resed, eu até falei isso na segunda-feira, quando nós falamos sobre as bem-aventuranças. E esse resed significa no hebraico algo que sai do útero, feto, ou até mesmo o termo útero. Que eu expliquei, misericórdia é você fazer algo para uma pessoa que é incapaz de retribuir, pagar e é incapaz de reconhecer aquilo que se fez. Quando Deus manifesta a graça dele sobre as nossas vidas, é isso. Deus está dando algo para nós que nós não temos condições de pagar, não temos condições de devolver e somos incapazes de reconhecer. Nós somos incapazes de reconhecer o que é graça. Você já ouviu os pregadores falando sobre graça? Tenta explicar, tenta e pouco se explica, pouco se acrescenta. Porque a graça de Deus é algo que a gente não consegue compreender. É algo que a gente não consegue descrever com exatidão. Livros e livros são escritos sobre a graça e o tema não se esgota, porque ninguém consegue definir com exatidão, traçar uma definição que seja cabal, categórica, final.
Porque a graça não tem como ser descrita. A graça só pode ser sentida. Nós sentimos o que Ele faz. Às vezes não conseguimos descrever, mas nós sabemos que Ele está fazendo alguma coisa por nós. Isso é graça. Paulo está chamando, olha, venha para perto da minha conduta, venha reconhecer o que é misericórdia. No hebraico é isso que eu acabei de falar, é o que sai do útero, é um feto. Mas já no grego fala de sentimento intestinal, é aquilo que sai do intestino, porque os gregos pensavam e acreditavam que as emoções estavam conectadas ao intestino. Por isso, quando as pessoas ficavam tristes, elas sentiam aquele aperto no seu estômago. Quando estavam alegres, eles bebiam e comiam muito, e aquela comida e aquela bebida trazia alegria. Então eles pensavam, então a alegria e a tristeza estão nos intestinos. Por isso, misericórdia no grego é um sentimento do intestino. Agora, quando vai para o latim, misericórdia significa colocar miserável dentro do coração. Miseros, cordis. Cordis é coração. Miseros, miserável. Colocar o miserável dentro do coração. É sentir amor por alguém que está em extrema necessidade. Quando Paulo diz, olha, vem para perto e vocês vão entender porque vocês têm que adorar. Sabe por que é que vocês têm que adorar? Porque vocês são miseráveis que Deus colocou dentro do próprio coração dele. Meu Deus! Eu sei que você não gostou desse miserável, mas nós somos miseráveis. Na nossa condição de pecador, e você também é pecador. Eu sei também que você não gostou dessa, mas é verdade. Fazer o quê? Somos miseráveis e somos pecadores. John Bunyan, Samuel, escreveu um livro a respeito da sua vida. Eu sei que você quer dormir, mas antes de você dormir, guarda essa aí no coração. Quando o John Bunyan escreveu o livro a respeito da sua própria vida, o tema era graça abundante ao maior dos pecadores. E John Bunyan, um homem que escreveu O Peregrino, se sentia o maior dos pecadores. Dentro do seu livro, uma das frases é: eu, um grande miserável pecador. Meu Deus! Aí eu vi um grande pregador do Brasil dizendo, tem gente que ora assim, dizendo, olha, Deus tem misericórdia porque eu sou um miserável. Você não é miserável não, é sim. A Bíblia ensina isso. Meu Deus! Enquanto você não tiver a pobreza de espírito de reconhecer a sua miserabilidade, você nunca vai chegar ao conhecimento da misericórdia de Deus. Porque tem gente aqui dentro da igreja, um todo, que se acha merecedor daquilo que Deus faz. Tem gente que se acha digno daquilo que Deus lhe doa. Tem gente que acha que Deus tem obrigação de fazer. Aí bate no chão e diz, eu determino, eu não aceito. Irmãos, se você conhecesse o seu estado de miséria, você jamais diria isso. Meu Deus! Mesmo no caos da sua vida, você diria, muito obrigado, porque mesmo aquilo que eu tenho sendo pouco, eu ainda não sou digno de receber. E tudo o que eu tenho é uma manifestação da misericórdia e da graça de Deus. As pessoas dizem hoje em dia, adore porque Deus vai te dar um milagre. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo isso? Adore porque Deus está te dando a cura. Adore porque Deus vai encher você do Espírito Santo. Não. Adore porque Deus está te dando muito mais do que você merece. Adore porque Ele resgatou você de um local onde você não conseguiria sair sozinho. Quando o salmista diz, Ele me resgatou de um charco de lodo, a expressão ali no original quer dizer alguém que está afundado na lama. É uma expressão de areia movediça. Eu estava pesquisando a respeito de areia movediça. É algo extremamente raro no mundo. Isso é encontrado em alguns pântanos e em alguns desertos. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. Porque a pessoa vai andando e a sensação que se tem é que a terra está firme. Mas à medida que ela vai andando, ela vai afundando. E quanto mais ela se mexe, mais ela afunda. A areia movediça mata. É um fenômeno raro, mas mata. Quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda. A pessoa vai tentando sair, e à medida que ela faz o esforço para sair, ela vai afundando. Esse é o nosso estado diante do pecado. Eu e você sozinhos não conseguimos sair desse charco, desse lodo. Mas aí veio Cristo, pegou uma corda chamada misericórdia, amarrou na tua cintura e disse, eu vou te puxar.
Você entrou nesse charco porque você quis e não dá conta de sair. Mas pela misericórdia que eu lancei na tua vida, eu não vou deixar você morrer, eu vou tirar você daí. Maravilha! Entendeu o que é misericórdia? Misericórdia é um feto. É uma pessoa que não tem condições de se alimentar, não tem condições de reconhecer o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim vem alguém que não tem nenhuma ligação com esse feto e vai alimentá-lo, vai cuidá-lo e vai fazê-lo crescer. Isso é misericórdia, é dar para alguém aquilo que esse alguém não merece. Justiça é Deus nos dando aquilo que nós merecemos. E se Deus nos desse aquilo que nós merecemos, nós não estaríamos aqui hoje. Você sabe disso, você sabe disso, você sabe disso. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque Deus te deu misericórdia. É Deus dando aquilo que você não merece. A misericórdia é o princípio da graça. E a graça é o que? Deus te dando muito mais do que você merece. Quantos aqui vão adorar pela misericórdia e pela graça? Foi um glória a Deus bem tímido, mas tudo bem. Meu Deus! Alguém leu 1.2? A gente vai acabar nesse aqui. Para os leitores de Paulo, esse sacrifício leva-nos ao Antigo Testamento, pois todas as vezes que se fazia o sacrifício, o animal tinha que ser morto. O apóstolo demonstra a verdadeira essência da adoração neotestamentária, isto é, sacrifício vivo. Doravante, o sacrifício é vivo. Isso se configura na adoração através do nosso corpo, como um culto consciente, racional, inteligente, deixando morrer nossa natureza pecaminosa, mas permanecer vivos e não mortos. Tal atitude leva-nos ao princípio da renúncia, delineado por Jesus. Olha! Irmãos, alguém leu 1.3 também para a gente adiantar um pouquinho mais? Esse é bem grande, né? Alguém lê para mim, por favor. O alvo final é cultuar a Deus, adorá-lo. Toda força e argumento do clamor tem um único objetivo, a adoração. Essa adoração deve ser inteligente e racional, isto é, deve-se ter compreensão do que se faz. O uso de nossos corpos deve ser caracterizado pela devoção consciente, inteligente e consagrada a Deus e a seu serviço. Dentro desses requisitos, entendemos que nosso corpo foi feito para ser um instrumento de adoração a Deus. Isso envolve todas as nossas atividades, em todos os momentos de nossa vida. A conscientização desse fato nos torna casa de Deus. Queridos, Paulo está exortando a se fazer um culto que seja racional. Interessante aqui no 1.2 ele diz que o sacrifício tinha que ser morto. Mas agora Paulo exorta-nos a ser um sacrifício vivo. Por que vivo? Porque Cristo já morreu no nosso lugar. Então nós podemos viver para sacrificar. Em segundo lugar, ele fala que o nosso corpo é um instrumento de adoração. Ele fala, não vos conformeis com este mundo. Conformar no original, ali no grego, é pegar uma forma, pegar uma massa, colocar dentro da forma e fazer com que essa massa tenha as características dessa forma. Entendeu? Isso é conformar. É fazer, é dar forma. É modelar segundo a imagem de alguma coisa. Interessante é que o termo cristãos devem de Cristos, mas para os gregos, quando eles falavam, vocês são cristãos, eles diziam, vocês foram ou seguem o modelo daquele Cristo. Vocês eram uma massa informe, veio a forma de Cristo e modelou vocês segundo as características do próprio Cristo. Essa era a consciência dos gregos quando ouviram falar a primeira vez de cristianismo. É cristianizar, é tornar as pessoas semelhantes a Cristo. A exortação de Paulo é, não vos conformeis ao mundo. Ele está dizendo, não deixe que o mundo deforme você. Não deixe que o mundo modele a sua personalidade. Não deixe que o mundo modele as suas características. Ele está dizendo em outras palavras, não tenha a cara do mundo. Não se pareça com o mundo. Porque quem tem a cara do mundo está adorando ao mundo.
está sendo uma propaganda de Satanás. Cada vez que você vê as moças desnudas pela rua, elas são propagandas do pecado, são propagandas do mundo. Elas estão dizendo: eu tenho a cara do mundo. Mas cada vez que você vê uma moça na rua que guarda o seu corpo, ela está dizendo: tem gente que faz propaganda para Satanás, tem gente que faz propaganda para o pecado, mas eu faço propaganda do reino dos céus. Eu sou o modelo do reino dos céus. Hoje em dia quase não se fala mais dessa questão de roupa, mas a roupa, ela diz muito a seu respeito. Ela diz muito do que você acredita e ela diz muito do que você é. Se a sua roupa não adorar a Deus, provavelmente nem você está adorando a Deus também. Ele está dizendo: a sua cara não pode ser a cara do mundo. Não deixe que o mundo dê cara a você. Não tenha o aspecto do mundo. Seja uma propaganda viva de Cristo Jesus. Adoração é isso. No hebraico é proskeneu. Proskeneu é se prostrar. Mas vai muito além disso. Proskeneu significa beijar o chão de alguém que ainda vai passar. É uma homenagem. Adoração é isso, é homenagear alguém. Por isso que eu falei que muitas vezes a extensão pública não termina em adoração, acaba em exaltação do próprio homem. Mas a adoração mais pura, mais verdadeira e mais sincera que se faz é a adoração feita no oculto. É a adoração feita entre quatro paredes, onde ninguém está lá para registrar o que você está fazendo. Adora-se de verdade quem entra dentro do quarto e canta dentro do quarto, estando sozinho, parecendo doido. Quem ora dizendo adorações a Deus que ninguém jamais vai ouvir, ali é uma expressão pura, sincera e verdadeira de adoração. Você quer saber o que é adorar? É você andar na rua e fazer uma homenagem a Deus. É ser um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida do homem. Agora as pessoas pregam o evangelho e despregam com as suas atitudes. Isso não é adoração. Eu sei que tem gente lá na tua casa, quem sabe, que não acredita na Bíblia, não acredita no evangelho, não acredita na igreja, por causa do mau testemunho que você dá dentro de casa. Meu Deus! Isso não é adoração. Sabe o que é adoração? É ser como Noé. Noé era um homem de poucas palavras, mas era um homem de muita atitude. Em 3 capítulos, Noé só fala uma vez, mas você vê ele construindo uma arca, você vê ele colocando animal para dentro, você vê ele abrigando os seus filhos, você vê ele sacrificando a Deus. Ele é um homem de poucas palavras e de muita atitude. Adoração é isso, é poucas palavras e muita atitude. Poucas palavras e muita atitude. Poucas palavras, já é para você ter adorar a Deus aí. Poucas palavras e muita atitude. Adoração é se entregar e fazer alguma coisa. Vamos acabar aqui? Não? Falta 10 minutos só, irmãos. Vamos entrar na aula, não dá não. Estou deixando. Então adoração é isso. Vamos falar só um pouquinho sobre a aula? Só um pouquinho. Eu não gosto de passar do tempo. E é por isso que os pastores da Assembleia de Deus gostam de mim, porque eu não passo do tempo. Nunca estoura o tempo. Ó, alma, eu vou nem ler. A alma fala de emoção, sentimento e racionalidade. Isso é alma. Os gregos diziam que o corpo é a prisão da alma. Só que eles estavam totalmente errados. Totalmente. É totalmente ao contrário. O nosso corpo é escravo e refém da alma. Porque as pessoas hoje fazem aquilo que a alma deseja. E se você for fazer o que a alma deseja, você está numa situação muito miserável. Porque a alma só deseja aquilo que é agradável. A alma só deseja aquilo que lhe satisfaz. Nós temos hoje uma cultura no Brasil totalmente hedonista. O que é hedonista? Hedonismo vem de adoradores do prazer. São narcisistas. Narcisistas fala de quê? O complexo de Narciso. O homem que se apaixonou pela sua própria imagem, se jogou na água tentando se agarrar e morreu afogado. E hoje nós somos assim. Aqui no Brasil é assim. As pessoas são escravas da sua alma, por isso são escravas da sua própria imagem, se matam para ter uma boa imagem, uma imagem que agrade,
e são reféns do hedonismo, vivem por causa do prazer. Aí aqui a gente joga uma amplitude de questões. Questões sexuais, questões alcoólicas, questões alimentares. Tem gente que é escravo da comida, já viu? Come até se entupir. Tem gente que dorme e acorda pensando em comida. Toma café pensando no almoço, almoça pensando na janta. E vai dormir pensando no café de novo. Eu estou falando isso porque crente não bebe, mas come que é uma beleza. Tem gente que é escravo da comida, sério, isso é brincadeira, sério. Por que nós temos aqui no Brasil, é o segundo país com o maior número de obesidade do mundo, só perde para os Estados Unidos? Por que aqui nós temos, não vou nem perguntar, mas a grande maioria dos brasileiros tem diabetes, colesterol? Porque são vícios alimentares. São escravos da sua alma, escravos dos desejos alimentares. Aí a gente não fala isso e pensa que não é pecado. É pecado do mesmo jeito. Entendeu? Ah, a gente não bebe, mas come, meu irmão. É gluconaria do mesmo jeito. As pessoas são escravas da sua imagem, escravas dos seus prazeres. Porque a alma fez o seu corpo se tornar refém. Interessante é que Jesus disse: olha, o espírito está pronto. O espírito é bom, mas a carne é fraca. Aí vem a alma e domina a carne. Aí você acaba vivendo pelos prazeres da sua alma. Agora, interessante é que o salmista, e nesse caso são os filhos de Coré, eles dizem: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, assim como a corça anseia pelas águas. Para a gente acabar, você sabe que uma corça é o que é aquilo que nós chamamos no Brasil de viado. É um corso. É a mesma coisa. Interessante que as corças em Israel, elas sentem o cheiro das águas. A água tem cheiro? Não. Mas as corças sentem o cheiro das águas. No deserto, se elas passam por cima de um lençol freático, água embaixo, elas sentem as águas que estão debaixo da terra. E elas vão caminhando até chegar na fonte daquelas águas. Ela não é como o camelo. O camelo acumula 200 litros de água dentro do seu corpo. E caminham e passam até 15 dias sem tomar água. Há registros de camelos que chegaram a 30 dias, mas são poucos. Mas sabe-se que eles conseguem acumular 200 litros de água dentro do seu organismo. Mas o verdadeiro cristão não é como um camelo. Ele é como a corça. Tem que beber água todo dia. Tem que beber água todo dia. Tem que beber água todo dia. Entendeu esse negócio? Todo dia ele tem sede de Deus. Tem gente na igreja que é como o camelo. Acha que está cheio de Deus e não quer mais beber. Acha que está cheio demais e não precisa de mais nada. Mas tem gente na igreja que é como a corça. Precisa sentir Deus todo dia. Precisa da graça todo dia. Fecha os teus olhos. Tá bom. Aleluia! Oh, Deus grande, maravilha! Aleluia! Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Sobre o teu coração. Sério, já acabou já. Os obreiros de olho aberto, o resto tudo fechado. Fechou? Eu tenho pregado bastante. Pode fechar os olhos. E quando eu chego lá fora, as pessoas me dizem assim: por que você não falou mais? Estava tão bom, por que você não foi mais um pouco? Fecha os olhos. Eu dou aula na minha igreja de escola dominical, fechamento e abertura só. E tem dia que o pessoal diz: não vamos até meio-dia hoje. Eu estou sentindo que as pessoas estão voltando a ter sede de ouvir a palavra de Deus. Isso não é porque o orador é bom, não, é porque a palavra está fazendo falta no coração de muita gente. Nós vivemos em um tempo onde canta-se muito, adora-se pouco e prega-se menos ainda. E as pessoas estão sentindo falta de ouvir a palavra de Deus. Isso é bom. Feche os teus olhos. Você vai fazer uma simples oração aí enquanto eu oro aqui em público. Você vai fazer uma oração com a sua mente. Ninguém precisa te ouvir.
Você vai pedir: Deus, me ensina a adorar de verdade. Eu quero ser um adorador de verdade. Peça em Deus que em ti seja criada a mesma sede que havia na mulher samaritana. As pessoas não entendem que seria o final desse estudo. As pessoas pensam que ela está questionando Jesus, mas nós adoramos em Jerezim. Os judeus dizem que tem que se adorar em Jerusalém. A perspectiva do texto é outra. Ela está sedenta, reconheceu que é pecadora e está dizendo: aonde é que eu vou adorar? Porque eu preciso adorar. Ainda que eu morra em Jerezim porque sou adúltera, ainda que eu morra em Jerusalém por ser samaritana, eu estou disposta a adorar. Eu preciso adorar. Aí Jesus, comovido com aquela mulher, diz: você não precisa morrer para adorar, porque isso que vai fazer sou eu por você. E vem a hora, e já chegou, por causa de você, mulher, a hora chegou, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não precisa ir a uma cidade santa ou a um monte sagrado. Aonde você adorar, Deus vai receber. Feche os teus olhos. Peça que Deus te ensine a adorar. Deus, diante da Tua palavra nós estamos. Diante da Tua palavra nós reconhecemos o nosso estado tão degradante, todo o descalabro da nossa ética, da nossa moral, da nossa espiritualidade. Diante da Tua palavra nós reconhecemos que a adoração é muito mais do que imaginamos e exige um esforço muito maior daquilo que nós fazemos. Mas diante da Tua palavra nós reconhecemos a nossa carência e necessidade de pedirmos: ajuda-nos a adorar, Espírito Santo. Conduz-nos a uma adoração verdadeira. Em Romanos capítulo de número 8 diz, ó Pai, afirma que todos aqueles que dizem que Jesus Cristo é Senhor o fazem por causa do Espírito Santo. Nós só adoramos porque o Espírito Santo nos leva a adorar. Que o Teu Espírito nos conduza a uma adoração verdadeira, sincera, autêntica, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ser adoradores, ó Pai querido, não diante das plateias. Nós queremos ser adoradores diante da sociedade. Nós queremos ser propaganda do reino dos céus. Nós queremos ser evangelho pregado em ações e em atos. Em nome de Jesus Cristo, nos ensina a adorar de verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.